Fala galera, tudo bem? Eu tô aqui hoje com a Hobbs, a Roberta Silva, para mais uma conversa durante a semana de marketing e vendas voltadas para a galera das agências e das consultorias digitais. Antes de a gente começar o papo com ela, tem dois recados que eu queria passar bem rapidinho para vocês. O primeiro deles é que são 80 palestras que vão estar rolando durante essa semana. Não vai dar para vocês conseguirem assistir todas elas, porque algumas vão estar acontecendo de forma simultânea, mas a gente vai estar disponibilizando elas para vocês até o final do mês de fevereiro. Então, até o dia 28, quem quiser poder ou reassistir alguma que gostou ou alguma que não conseguiu porque não teve tempo nessa semana, vai ficar mais alguns dias aí à disposição. E o segundo recado é que está rolando um sorteio no Instagram da Cliente. Vai ser na sexta-feira, às 19 horas. Para poder participar e concorrer a um ingresso para o Digitalks Expo, agora desse ano, e também a um livro do Estevão Soares. O nome do livro é Mentropia. Basta fazer um stories, pode ser agora durante esse papo que a gente está tendo, e marcar com a hashtag SMV2020. Beleza? Hobbs, obrigado pela presença, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui conversando com a gente e contando um pouquinho aí da tua experiência. Acho que vai ser um papo bem bacana. Para poder começar, eu queria que tu se apresentasse, contasse um pouquinho de quem que tu é, falasse um pouquinho das tuas experiências para a galera. Obrigada. Bom, acho que eu tenho que agradecer a dois convites, né? Para participar da semana e por ser convidada a vir aqui fazer esse bate-papo presencial com você. É um maior prazer. Obrigada por todos os envolvidos aí nessa semana. 80 palestras não é mole, né? Então, mas quem é a Hobbs, né? Ou quem é a Hobbs? É Roberta Silva. Eu trabalho com Customer Success completando 5 anos agora. Tenho uma empresa que é a Consultoria de Sucesso, focada em ajudar as empresas que estão construindo uma área do zero ou reformulando seus processos, entendendo o que está acontecendo de CS aí no mundo. A minha experiência ela é muito mais prática, então por ter passado por algumas empresas construindo áreas de CS, eu acabei descobrindo que essa era a minha e transformei em negócio agora. Então o meu negócio é ajudar as empresas a construir a sua área de CS. Tenho outros projetos, acho que a galera conhece aí já o ClienteCast, que é um podcast disponível em todas as plataformas de podcast, falando de sucesso do cliente, falando de Customer Success com outros 3 amigos. Então tá um projeto bem bacana. E outros tantos de comunidade, porque se a gente ficar citando aqui projeto de comunidade, aí vai os 40 minutos. Do que eu ouvi falar da galera, o que vocês têm lá dentro do ClienteCast, se não é uma faculdade, é um curso voltado para essa área bem avançada. Então, a galera que ainda não acompanha, que ainda não segue, se agiliza e começa a acompanhar eles, porque é sensacional o trabalho que vocês estão fazendo. Obrigada. Muito bom para todos. Poxa, a transmissão desse conteúdo de um jeito descontraído, de um jeito legal, assim, é muito, muito massa. A gente recebe bastante feedback do pessoal que fala, então, eu escuto o episódio, na mesma semana eu começo a colocar em prática o que vocês estavam ensinando ali. E a gente traz os convidados, então é bem bacana o retorno da galera. Muito massa, cara. Bom, o tema do que a gente vai estar falando aqui é cultura, a cultura do sucesso. Mas, eu queria que tu começasse falando pra gente sobre o que é Customer Success. Conta um pouco. Então, né? Tem algumas vertentes aí de explicação, acho que a galera gosta muito da explicação que o próprio Lincoln Murphy dá, que ele foi um dos primeiros autores aí de livro, que é fazer com que o seu cliente tenha sucesso em todas as interações com a empresa. Mas aí a gente entra em o que é interação e o que é sucesso. Isso muda de empresa para empresa, isso muda de cliente para cliente, segmento para segmento, então começa a ficar um pouco confuso. Então eu gosto muito de entender que o Customer Success, ele precisa entrar na empresa mais como cultura do que como uma pessoa ou como uma área, para que a gente consiga entender o que é sucesso para esse cliente, começar a fazer os pontos de contato, que são essas interações, e realmente entender o que o cliente quer com o teu produto ou com o teu serviço. Acho que essa é a premissa do Customer Success. Como que eu descubro o que é sucesso para o meu cliente e como que eu entrego o que ele acha que é sucesso usando o meu produto e o meu serviço. Eu tenho que perguntar para ele como que funciona. Eu acho que o jeito mais fácil de eu saber qualquer coisa sobre você é te perguntar. Né? Aí tem a tal daquela falsa empatia, né? Eu detesto essa palavra, empatia. Cara, não tem como você descobrir como é que uma pessoa gostaria de ser tratada. Não tem. É impossível. A não ser que você pergunte.
Porque se eu te tratar do jeito que eu gostaria de ser tratado, o que é sucesso para mim nessa conversa? Que eu não fale nenhuma besteira, porque está sendo gravado, mas para você é outra coisa. Pode ser, com certeza. Então, o nosso alinhamento de sucesso, ele já é coisa diferente, porque as pessoas têm desejos diferentes, expectativas diferentes. Então, o que o meu cliente quer quando ele contrata um software de contabilidade? Ele quer tempo de ir à praia, ele quer tempo com a família, ele quer tempo para fazer planejamento estratégico, ele quer parar de pagar multa porque ele faz as coisas atrasado. Então, cada pessoa vai ter um objetivo final diferente com o nosso produto, com o nosso serviço. Então, eu começo a clusterizar ou criar segmentos dentro da minha carteira de cliente de pessoas que querem as mesmas coisas. E aí eu consigo desenhar um processo para entregar aquilo que ela deseja. Parece complexo e a gente vai falando. Muita gente tem... a gente sabe que esse tema CS está sendo falado muito em empresas de tecnologia. Mas, pô, a partir do momento que, cara, para eu poder descobrir o que é que meu cliente precisa, eu preciso perguntar para ele, meu Deus, não pode ser algo tão difícil, tão louco assim de se fazer. Um questionamento que para mim fica, principalmente com a galera que a gente está conversando, eu sei que tem várias agências grandes, mas tem uma galera de agência, uma galera mais consultiva, que são menores. E que, às vezes, não tem uma área, não tem uma equipe lá dentro da empresa, mas nesse ponto da cultura, a ideia é que todos os colaboradores do negócio estejam voltados para essa situação. Exatamente. Por isso que eu venho cada vez mais trazendo como uma das minhas falas que Customer Success é uma cultura organizacional. A cultura do sucesso centrada no cliente. Eu preciso pensar como que eu conduzo a minha organização, os meus processos de todas as áreas para fazer o cliente atingir o sucesso que ele deseja comigo. Então não é continuar vendendo errado, continuar com tempo de suporte alto, continuar com marketing e propaganda enganosa e acreditar que eu tenho uma área de Customer Success ou um CSM lá no final dessa cadeia que vai resolver todos os problemas. Então, é uma questão de mentalidade mesmo, né? De trazer para dentro do negócio, como é que o marketing nesse pedacinho está entregando sucesso para o cliente? Como é que vendas, quando faz uma venda consultiva, está entregando sucesso para o cliente? Como é que o meu tempo de suporte adequado está entregando sucesso para o cliente? E aí, passar para técnicas específicas de Customer Success, que são proativas, porque eu já tenho um processo inteiro que funciona. Muito legal. Basicamente, os benefícios, eles acontecem em todas as áreas do negócio. Sim. A partir do momento que eu entendo e que todo mundo da empresa tem essa cultura de sucesso, independente se ele chegou agora e eu ainda estou conversando com ele, ele pode até não fechar comigo, mas se eu desenvolvi um trabalho com ele naquele momento, onde eu passei para ele alguma mensagem que foi relevante para ele, de algum jeito eu estava auxiliando ele. E aí depois que entra, aí os benefícios são maiores ainda. Eu bati um papo agora há pouco com o pessoal do Customer X na plataforma. E foi bem legal, assim, ele trouxe alguns dados bem legais. Segundo ele comentou de que 50% dos clientes que saem de dentro da empresa é por conta de relacionamento. É por relacionamento, mas aí tu percebe que não é o relacionamento que salva esse cliente, né? É porque o relacionamento ele é sempre um agravante. Eu não tô te pagando para você ser legal comigo. Eu tô te pagando para você resolver o meu problema. Então, por mais legal que você seja comigo, se você não resolve o meu problema, cliente feliz cancela sorrindo. Com certeza. Então, não vai ser pagando o meu chopp no final do dia. Então, não é esse tipo de relacionamento que a gente está acostumado a ver. A gente olha para empresas corporativas de mentalidade um pouquinho mais antiga, onde existe a figura de um gerente de relacionamento, que é o cara que vai lá tomar um cafezinho. Sim. Cara, mas esse cara, a figura que toma um cafezinho hoje, ele não resolve mais o problema do cliente. Então, talvez, né, olhar por esse dado de o relacionamento faz com que o cliente vá embora, a gente está falando de um relacionamento de entrega, não da coisa do vou te deixar feliz, vou simplesmente te atender bem. Não é para esse lado. Né? E como que faz para poder começar a implantar essa cultura, uma metodologia?
indicadores, métricas, ou mesmo, eu preciso me relacionar, mas quando eu me relaciono, é presencial, é por telefone, é por mensagem, é um parabéns, como que é que eu faço tudo isso? O que eu faço, né? Dentro da consultoria mesmo, eu tenho uma metodologia de trabalho que ela segue 4 pilares, que é pessoas, processos, disciplina e depois ferramentas. Quando a gente começa a falar de Customer Success, uma das primeiras coisas que me perguntam é que software eu uso para fazer CS? Quero começar CS na minha empresa, que software eu contrato? Tenho muitos passos antes de chegar em uma ferramenta, porque eu preciso ter uma pessoa adequada, né? Ou seja, todo o meu time tem que ter essa mentalidade, tem que estar alinhado culturalmente com aquilo que é valor para a empresa, aquilo que é valor para o funcionário. Se está todo mundo pela missão. Quando eu estou palestrando, eu uso um slide do Pink Cérebro. Por que Pink Cérebro nunca dominaram o mundo? Porque eles têm visão e valores diferentes. Eles não querem fazer a mesma coisa. Consequência, nunca dominaram o mundo. Então, se a gente traz isso para dentro da empresa, será que a gente está pela mesma missão? A gente tem os mesmos valores? Então, não vai adiantar eu ter a pessoa errada, mesmo que eu tenha a melhor ferramenta do mundo. Não vai adiantar porque essa pessoa ela não vai ser capaz de construir os processos certos, os processos adequados pela visão do o que é sucesso para o cliente. A gente começou a construir processo para dentro da empresa. Eu construo o processo para passar a informação do comercial para o financeiro. E eu esqueço que o cliente está aqui no meio do caminho e simplesmente não aviso para ele o que está acontecendo. Consequência, ele abre um chamado. O que aconteceu? Não, a gente está verificando aqui. Cara, uma coisa muito simples que só depende de você avisar. Mas o cliente não está considerado no processo. Então, pessoas, processos. Agora meu processo existe, eu preciso de disciplina para executar. E aí, se eu tenho já a disciplina, testei e está funcionando, agora é hora de olhar para software. Qual que é o melhor software para colocar esse processo que eu criei dentro dele? Qual que é o melhor software para eu automatizar esse processo que eu criei? Para eu melhorar o processo que eu já criei? Porque não tem como eu automatizar uma coisa que não existe, né? É verdade, é verdade. E o que mais tem é gente contratando ferramenta, achando que a ferramenta vai resolver um problema, mas antes tinha um monte de coisa para fazer. E aí é nessa hora que a galera fala, então eu dei um Google há 6 meses atrás, fiz um processinho lá, contratei a ferramenta, mas CS não é para minha empresa. CS não é para mim, é muito caro, muito custo e não está tendo resultado nenhum. Porque ela foi pelo esse viés assim de a ferramenta vai fazer por mim. E ela continua vendendo errado, continua fazendo marketing, propaganda enganosa e aí por aí vai. Missão, visão, não tá nada alinhado, né? Ninguém sabe, nem ninguém sabe o que tá fazendo dentro da empresa, né? Tipo, eu tô aqui pelo salário, só. Foda, cara. Poxa, parece algo básico, mas não é o que a gente vê no dia a dia, na prática acontecendo. Ainda mais essa veia startupeira que nasceu aí no... Acho que no Brasil a gente tem uns grandes polos formados de startups e a gente olha que muitas boas práticas a gente está deixando de fazer para tentar ser moderno. A gente não desenha mais processo, não tem mais fluxograma. Cara, como é que eu ensino uma coisa padrão sem fluxograma? Aí cada um sai fazendo de um jeito. Missão e visão, valores é quadrinho de parede. Aí tu olha para o processo, nós somos uma empresa transparente. Cadê a transparência do processo? Não existe. Então a gente passou a ser mais cool e menos prático. Então, cadê a prática disso, né? Claro que não é uma crítica às startups, mas é o que eu percebo, empresas se perdendo, tentando sou moderna e perdendo as boas práticas que sempre existiram. O CS, ele não é nenhuma coisa nova. O CS existe desde 1996. O primeiro registro que a gente tem de uma área chamada Customer Success, que foi num CRM chamado Vantive. E é a citação mais antiga que a gente tem por enquanto. Daqui a pouco alguém descobre uma coisa mais antiga. Achava-se que era Salesforce em 99, mas tem 96 Vantive. Então não é uma coisa nova. A gente não está olhando para uma metodologia nova. Né? E o Brasil também não está atrasado porque está olhando agora. Porque Portugal está mais atrás ainda do que a gente nisso. Então sempre vai ter alguém que está à frente, alguém que vai vir, vai absorver aquele conteúdo e vai melhorar para o seu processo interno. Mas também não dá para dar um Google, né? É verdade. E os profissionais? Quem são os profissionais que estão trabalhando com isso hoje? Tem gente que tem mais perfil, tem gente que tem menos perfil.
Como eu comentei ali, tem algumas empresas que são menores e que às vezes não têm essa estrutura, mas está pensando em ter. Como é que funciona isso dentro do negócio? Hoje a gente não tem ainda uma formação acadêmica, por exemplo, de vou fazer faculdade de Customer Success. Ainda não temos, não chegamos nesse nível. O que a gente tem é soft skills, né, habilidades humanas de pessoas que têm alguma relação com essa área. Embora eu não goste de empatia, né, é a primeira da lista, né, pessoas que têm essa capacidade de traduzir como, né, esse atendimento pode funcionar melhor pelo ponto de vista do cliente, resiliência. Cara, pensa uma pessoa que trabalha com retenção, ela vai para casa chorando todo dia, né? Não pode ser aquela pessoa que não é resiliente. Então, tem algumas habilidades humanas que a gente já consegue reconhecer que podem facilitar o caminho de uma área de CS, mas eu também tenho habilidades técnicas necessárias. Então, se eu estou falando de uma empresa que, sei lá, tem que passar cabo, tem equipamento técnico físico para ser instalado, que eu tenho uma instalação, implementação técnica, ainda assim eu vou precisar de uma pessoa técnica. E não necessariamente é a mesma pessoa que vai estar apta a fazer upsell e cross-sell. Que não é a mesma pessoa que está apta a fazer customer marketing, por exemplo. Então eu tenho N perfis de profissionais, então não tem uma área. Tem uma galera que veio da educação física, da matemática, da administração, engenharia sanitária, enfim. Porque a galera se acha no que a profissão faz ali do CS, e não na graduação, não numa grade curricular, sabe? Sim. Eu tive, agora nesses últimos dias, acabei conversando com uma agência que me trouxe uma situação. São alguns sócios, e um sócio está mais voltado para a área comercial, outro sócio está voltado bem para a parte operacional. E aí o sócio da parte operacional, ele me reclamou que o sócio da parte comercial fez uma venda errada para um cliente já da base. E esse sócio, ele é mais o sócio que vende mesmo, ele está mais focado na parte da venda, mas ele não está lá no dia a dia da operação. Dentro desse caso aí, qual que é a indicação? É que a galera que está cuidando da base, da retenção, do dia a dia, que faça a venda, ou tem que envolver o cara do comercial, é separado ou é junto, tem que se relacionar mais, eles têm que conversar. Ali eu achei que eles não conversaram. Simplesmente, o cliente levantou a mão, eu quero uma coisa nova. E aí vai lá com o cara do comercial, aí o cara ficou puto porque ele fez a venda. Não tem nada a ver com o planejamento que eu fiz aqui com ele. Exatamente. Isso acaba sendo um pouco comum quando os processos não estão bem definidos. Então, de quem é a responsabilidade dentro da empresa por fechar uma venda com quem já é cliente? A gente começa com essa decisão, né? Responsabilidade e autonomia de processo. Tem algumas briguinhas aí internas entre o CS e o vendas, principalmente quando toca a comissão, né? Porque se é o CSM que está vendendo, é o CSM que vai ganhar a comissão. Porque era uma venda fácil, né, para o comercial, e era uma comissão mais, né, garantida. Né? Esse cara vai fechar, então tá tudo certo. Mas quando você consegue vender por relacionamento, você não está vendendo, você está resolvendo um problema identificado e você tem a solução perfeita para aquilo. Então você não está empurrando, você está resolvendo. Quando essa venda parte só por um lado comercial, em que eu não entendo o dia a dia desse cliente, a dor desse cliente, eu acabo empurrando produtos que ele não precisa e prejudicando a relação. Porque daí ele vai ter uma insatisfação com o produto que ele acabou de comprar. E aí sim eu posso gerar um problema na minha base. Eu acho que o ideal é alinhar primeiro quem é o dono desse processo. Se o CSM vai cavar essa venda e vai tocar a bola para o comercial fechar, ou se o CSM vai cavar e vai finalizar. Então, tem que ter uma regra, né? E essa regra, ela não pode estar só baseada em financeiro. Ela tem que estar baseada no bom senso. É verdade. É verdade. Isso que tu falasse resume um pouco da minha próxima pergunta, que era mesmo de qual que é a relação entre os dois. E realmente a gente percebe no dia a dia que tem uma certa dificuldade entre, às vezes é uma briga de um lado para o outro e tal, quem que é o responsável, quem que não é. Mas acho que resumisse de uma forma bem simples, que cara, precisa ter as regras bem definidas, precisa estar no papel. E além disso,
Acho que a principal regra é porque o comercial é o filho mais velho, né? O comercial é quem traz a grana para dentro de casa. Responsável. Né? É o responsável. Então é onde todo mundo vê dinheiro entrando. E se você não olha para os processos de CS, que é onde você vê o dinheiro ficando, ou essa base crescendo, comprando mais coisas, tu acaba se perdendo nesse processo. E aí, como o papel do CS vai se elevar para o vendas, por exemplo, que, cara, o SP está errado. Você está vendendo para o cliente errado, esse cliente está dando custo, ele não está dando lucro. Esse cliente não deveria ser nosso cliente. A gente ainda tem muito... Eu acho que é preconceito mesmo, né? De olhar para a operação e falar, meu, o que ele está falando que eu vendi errado? Eu vendi porque me mandaram vender, eu tinha que bater uma meta aqui de vender 10 nessa semana, eu vendi 10 nessa semana. Mas você vendeu 8 errado. Qual que é o custo de uma venda errada quando você olha para o lifetime, para o tempo de vida desse cliente na base, que ele não fica. Você teve todo o custo de aquisição de cliente, que é o CAC, e aí quando você vai olhar para a vida desse cliente, ele nem pagou o seu CAC. Ele foi embora, deixou a conta lá sem pagar, e aí você olha, acho que a minha estratégia vai ser contratar um vendedor novo. E esse vendedor novo, ele é CAC. Mas ele vai vender pra caramba. Venda nova, comissão nova, CAC. Então você vai só aumentando o seu custo em vez de aumentar o quanto você fatura com esse cliente, né? Que é aumentando o lifetime value dele, por exemplo. Aí você apontou um super problema desse mercado de agências. A galera que está acompanhando com certeza sabe, está lá se enxergando e pensando, meu Deus, eu estou vendendo errado. E estão. A grande verdade é que estão. Infelizmente, o mercado de agências, claro, não dá para generalizar e dizer que é todo mundo, mas, porra, a maior parte da galera que está assistindo, ela não tem processos comerciais muito bem definidos, então não tem toda hora um ciclo de cliente novo entrando. E aí o que acontece, quando sai um cliente da base, é aquele desespero. O que eu faço agora? Meu Deus, preciso botar um cliente porque saiu, preciso do dinheiro e agora, meu Deus, e aí vende de qualquer jeito. E também tem o outro lado, né, de... Agora eu vou ser taxada de ruim, mas de deixar qualquer um ser seu cliente. Não é qualquer um que pode ser seu cliente. Quais são os critérios para ser seu cliente, sabe? A gente veio de uma era em que a cliente sempre tem razão. Quem foi que disse que cliente sempre tem razão, gente? Em que momento a gente definiu que um outro ser humano sempre tem razão sobre você? Porque a gente está falando de ser humano, no final das contas. Então, quando você já parte dessa premissa de que o cliente tem razão e ele pode entrar e sair a hora que ele quiser, tem alguma coisa errada. Com certeza, com certeza. Né? Qual que é o seu perfil ideal de cliente? Mas eu não consigo trabalhar só no meu ISP, senão eu não pago as contas. Ok, qual que é o limite aceitável? Você vai atender só quem grita mais ou você vai fazer um plano de segmentação de atendimento e definir limites? Cara, poxa, eu sei que é difícil, eu sei que é complexo, mas principalmente para as agências pequenas, cara, eu não consigo visualizar de que, cara, não, eu não tenho mercado suficiente para poder ter um nicho. Poxa, a maior parte da galera que eu tenho conversado que está bem satisfeito, que está bem feliz com a agência, ou que tem uma equipe maior, ou que tem uma margem de lucro mais interessante, é a galera que está nichada. Pô, quando eu converso lá com o pessoal da Dialeto, vejo o trabalho que os caras entregam, e putz, cara, às vezes chega lá, é uma agência que trabalha com assessoria de imprensa e trabalha também com inbound marketing, somente empresas de tecnologia. Se chega uma startup lá, uma empresa de software, que ele entende que, cara, tem algum ajuste que não foi feito ainda, tem alguma coisa que ainda precisa ser validada, ele não fecha com aquele cliente. Porque o custo de você fazer toda a educação, todo o planejamento, mudança, é muito alto. Né? O custo de você atender um cliente só porque ele quer e quer agora e bate o pé é muito alto. Você para uma operação inteira que está planejada para atender um cliente que não está pronto. Outro dia aconteceu uma outra situação de uma agência que atende um cliente bem legal. Eles são lá do Nordeste. Eu acho que agora eu não sei se a pronúncia é Carratu ou Carrato, o nome da agência. Bem legal, assim, o pessoal bem massa. Eles atendem um cliente já faz um bom tempo, só que tinha uma coisa que eles não faziam. E que ele preferiu, cara, quer saber, eu não vou nem tentar vender isso aqui para o meu cliente. Quem é especialista no mercado? E aí fez contato com a gente já é parceiro para poder dizer, André, olha só, estou com essa situação aqui, já atendo esse cliente, cara, não sou especialista nisso, eu preciso de um parceiro para poder estar conectando com ele. E isso eu percebo também que é um problema.
das agências e que, cara, como é que eu vou entregar sucesso para um cliente se eu não sou especialista naquilo ali? E às vezes o cara fica com medo pensando, poxa, eu sou obrigado a fazer tudo que o meu cliente precisa porque senão ele vai conversar com outra agência, ele vai conhecer outro e ele vai sair do meu negócio. Cara, se tu pensa assim, pode apostar, esse cliente vai sair do teu negócio de qualquer jeito. Porque tu não tem confiança nem no que tu já faz, né? Poxa, meu Deus, o cara não acredita nem no próprio trabalho. É a síndrome do patinho feio, né? Sim. E isso acontece muito em função da cultura que não está segura, não está instaurada, né? Eu tô fazendo a formação de cultura organizacional agora e eu tô escrevendo um artigo para pautar, né, que Customer Success seja assim considerado uma cultura organizacional centrada no sucesso do cliente. E a definição que eu escrevi para isso é fazer com que a empresa consiga alinhar o que ela pode entregar com o que o cliente espera receber. Muito legal. Alinhamento de expectativa. Total. Resolve qualquer problema. Total. Na agência, no CS e em casa. Total. O cara se resolve a vida inteira. Alinhamento de expectativa. Poxa, o combinado é muito bom, né, combinado cara? não sai caro. Eu não sei Poxa, quem é que fala isso, mas é verdade. Muito bom, né? Muito bom quando a gente combina algo e, cara, tá ali, tá claro pra todo mundo. O que eu faço, o que eu não faço, né? Quais são os limites do meu negócio? Não tem problema falar não para cliente, desde que você esteja pautado, né? Do porquê que eu tô te dizendo não e quais são as outras opções se eu tô te dando não. E o cliente até gosta, essa que é a verdade. Acho que a gente está num momento de mudança geral, de digital e tal. O cliente, ele quer entender de que ele está do lado de gente que vai dizer não para ele porque ele não sabe. É por isso que ele está te contratando. Então, acho que é saudável. Isso é uma das coisas que eu falo muito, assim. A gente tem um hábito muito bonito de sair no corredor das empresas falando, nossa, aquele cliente é uma porta. Eu já expliquei 3 vezes e ele não entendeu. E eu tenho certeza que vocês fazem isso. Todo mundo faz isso, de sair falando mal do cliente porque você explica e ele não entende. Cara, se ele entendesse, ele não precisava de você. Com certeza. Se tem alguém nessa situação que é uma porta, é você. Que explicou 3 vezes e ele não te entendeu. É verdade. O especialista é você. Alguma coisa está errada no seu processo de passagem de conhecimento. Né? Se você é o especialista e não se consegue fazer entender, por que ele teria a obrigação de te entender se ele está te pagando para isso? Com certeza. É verdade. Bom, cara, acho que eu queria fechar assim. Tem alguma dica, alguma mensagem final? O que o cara deve... Putz, eu sou dono de uma agência e eu tenho aqui uma série de clientes, eu não tenho uma área de CS ainda. O que eu saio daqui hoje e devo fazer para poder agora mudar o meu mindset? Ou quem que eu devo procurar? Tem ali os materiais de vocês do ClienteCast e tal, mas tem alguma mensagem final assim, cara, faça isso ou mude a tua cabeça para esse... Cara, o primeiro é que as pessoas precisam aceitar que Customer Success é para todo mundo. CS é para quem tem cliente, não é coisa de tecnologia, não é coisa de SaaS. Na indústria, na saúde, na sua agência, indiferente de qual é o segmento que a sua agência atenda, você precisa entender que se você tem um cliente, ele tem uma expectativa. Como é que você atende essa expectativa? Acho que parte daí e olha para o teu processo hoje e vê se tu consegue identificar os teus valores nesse processo. Muito bem, incrível. Cara, foi muito legal, para mim foi uma super aula, tenho certeza que a galera que está acompanhando a gente também aprendeu bastante, tenho certeza de que aqui mesmo da própria Cliente, que é a empresa que eu estou liderando e tal, a gente vai pegar muito do que a gente conversou aqui, vai fazer com que a gente reflita em vários dos pontos. Tu desse um exemplo ali até, às vezes a gente faz uma mudança no financeiro e que é um negócio tão tolo e que, cara, bastava ter mandado um videozinho de 1 minuto para poder falar para o cliente de que algo vai mudar na forma como ele está trabalhando e que isso vai ter menos suporte, vai ter menos o cliente reclamando e, cara, às vezes a gente não se liga nisso, só sai executando, Sim. Muda para melhorar, porque essa é a nossa intenção, a gente quer melhorar, mas se o cliente está acostumado com outro processo que às vezes é pior, cara, tá tudo bem, a gente está tentando melhorar, mas, cara, comunica ele, avisa ele, pensa de que ele faz parte do processo, isso aí é... A gente transforma uma baita oportunidade de gerar expectativa e empolgação e excitação por mudança em um problema. Verdade. Só por não fazer um comunicado. E isso acontece muito quando os devs lançam coisas em plataformas. Sem avisar o suporte, sem comunicar o comercial. Porque o comercial está usando
a arte antiga na apresentação, o suporte está chegando o ticket lá que ele não sabe do que a pessoa está falando, porque o dev mudou e não avisou nada para ninguém, porque o marketing nem está sabendo para gerar alguma documentação, e aí vai uma bola de neve de problemas de uma coisa que você poderia ter. Então, cliente, semana que vem vai mudar a sua identidade visual. E aí a pessoa fica ansiosa pela mudança. Cliente, mudou a sua identidade visual. E aí ele não se assusta quando ele entra na plataforma e não acha as coisas na exata posição em que ele estava acostumado. Ele sai buscando, investigando, ele fica, né, instigado a aprender e se foi uma mudança que ele mesmo solicitou, ele fica extremamente satisfeito. Agora, se você faz a mudança, não comunica, por mais que ele tenha solicitado, ele vai ficar puto porque ninguém avisou para ele que já está no ar. É verdade. Precisamos lembrar que o cliente faz parte. De vez em quando, assim, só dá um aviso para o cliente. Não custa, né, cara? Na real, vai economizar. E aí, falando de processos técnicas de CS mesmo, né, que nesse papo a gente não entrou em processo, em técnica nada, a gente ficou mais no, né, do conceitual, mas falando, por exemplo, técnicas de evitar churn, cancelamento, durante a implementação ou durante o onboarding. O fenômeno do onboarding é porque a gente não está falando com o cliente enquanto está executando atividades internas. Então, se eu não estou falando com ele, obviamente eu não estou trabalhando para ele. Então, para que ele me paga? E aí tu tá aqui empolgadão fazendo as coisas para o cliente e tu passou uma semana sem falar com ele. Ele não sabe o que tu tá fazendo e ele vai dizer que tu não tá trabalhando para ele. Então, a comunicação do semana 1, o que vamos fazer? Semana 2, o que vamos fazer? Semana 3, o que depende de mim, o que depende de você? Né? Já minimiza esse problema. É muito bom, né, cara? O cliente, e putz, isso aí é um super problema. Eu me lembro quando a gente atuou como agência até o final de 2017. E a gente sempre tinha, era uma coisa nossa, assim, de, pô, fechei um escopo de trabalho, mas no meio do caminho algumas coisas a gente percebia que precisavam ser feitas, porque senão a gente não ia conseguir atingir aquele resultado. E a gente estava sempre fazendo um algo a mais. Mas eu brigava com o time porque eu queria muito e eu que brigava, a gente tem que fazer o algo a mais, a gente precisa. Só que, cara, não é para fazer escondido. O cliente precisa saber que a gente está fazendo aquilo ali porque a gente precisa ser valorizado com relação àquilo ali. E de preferência que eu consiga apresentar para ele, dentro do caso de uma agência, olha, nos últimos 3 meses a gente precisou fazer isso aqui porque a gente não estava no escopo, mas a gente entendeu que ou a gente fazia ou não ia ter o resultado que vocês precisavam. Só que, cara, isso nos custou 40 horas. A gente precisa fazer o acerto para o próximo trimestre de que vocês nos paguem por essas horas, caso contrário a gente não consegue dar conta de toda essa demanda, a gente tem que ter uma operação saudável. Não tem como o cliente não valorizar que a gente trabalhou com ele durante 3 meses fazendo coisas que não estavam previstas para poder melhorar o negócio dele. É que se tu não avisa que não está previsto e tu está fazendo, ele nunca vai prever, né? Nem sabe. Ele não sabe. De novo, o cliente não é o especialista, por isso que ele paga a gente. Então, se a minha expertise me fala que ele vai precisar de 40 horas para executar aquilo, tá dentro do que é sucesso para ele, eu conseguir explicar que sim, para você atingir esse sucesso que você espera, eu preciso de 40 horas mais aqui por isso. Então, é a sua expertise nessa hora que tá falando. E isso é muito válido, principalmente quando ele já é engajado. Porque quando o cliente já tá naquela fase de tô super acostumado com vocês, demandando trabalho e tá tudo certo, acontece o fenômeno do cancelamento. Ele esquece que é tu que resolve os problemas dele. Então, se ele não tem problema, por que ele precisa de ti? E se tu não tá ali no meio do caminho para lembrar que, opa, sou eu que resolvo todos os teus problemas aqui, todo dia, não esquece de mim. Ele simplesmente te cancela. E a gente só volta a falar com o cliente quando tem problema. Bem louco isso, cara. E acontece muito assim nesse mercado de agências, muito isso, porque os primeiros 3 meses, 6 meses é muito trabalho. Por relacionamento, eu preciso conhecer o cliente, ele precisa me conhecer, eu preciso conhecer a equipe dele, ele precisa me conhecer. E a gente acaba que tem que estudar, tem que conhecer e é bem mais caro os primeiros meses dentro da agência, do cliente. E depois ele acaba ficando, poxa, passou 6 meses, já está mais adaptado à rotina e tudo mais. E acaba que às vezes, e tem muito cliente que reclama disso, que, cara, no primeiro momento o sócio me vendeu, no primeiro momento o sócio me atendeu, passou os primeiros 3, 6 meses, já era. O sócio sumiu. O sócio agora está atendendo outros clientes. E aí, ou veio para um atendimento,
Ou às vezes tem alguns clientes que dizem, pô, daí me passaram para o estagiário. Sei que o cliente também exagera em várias situações, mas é um baque para o cara que está conversando com um especialista mais sênior, que é o cara que já trabalhou com um monte de marca, que já trabalhou com um monte de empresa, e ele conversar com um cara que muitas vezes é um cara mais júnior, que é um cara que está começando às vezes, e aí, putz, como fazer essa passagem de bastão da melhor forma possível? Se tiver esse alinhamento, pô, eu acho que tende a diminuir o problema. O problema vai existir, o cliente vai sentir essa mudança, mas se for feito com o processo de um jeito até eu sentir, eu te diria que tem cliente que é capaz de não sentir essa transição. De até gostar mais, dependendo. Até ficar confortável com a situação, porque se você parte da premissa que, indiferente de quem está executando aquilo que ele espera, dentro do que é sucesso para ele, tá tudo certo. Com certeza. E principalmente quando tem essa voz de autoridade, eu contratei do próprio gerente, do próprio CEO, o dono veio aqui e me vendeu. Cara, se o dono tá te falando que essa pessoa é capaz de te atender, essa pessoa é capaz de te atender. É a voz de autoridade. O que precisa acontecer? Comunicar. Porque se eu simplesmente sumir e aí aparece o estagiário para atender, é outra coisa do que eu falando, então, agora quem vai te atender é a Roberta. Sim. A comunicação, ela sempre vai ser importante, e isso, indiferente de existir Customer Success ou Customer Experience, indiferente, eu vou precisar me comunicar com o cliente. Sim. Tinha uma outra coisa que na época que a gente vendia, que eu gostava bastante assim, de falar para os clientes, num primeiro momento de fechamento, assim, eu dizia para eles, cara, olha só, nos primeiros 3 meses tu vai ver muito trabalho nosso, porque um monte de novidade e tal. Depois, até o fechamento do primeiro ano, tu vais entender que várias das coisas que a gente está fazendo já não é mais novidade. Em algumas situações vai ser até melhor que tu pare de terceirizar isso aqui com a gente e que tu faça isso internamente. Porque dentro do teu negócio, tu vai conseguir ter pessoas que, vão tomar um café e tá conversando com o cara do desenvolvimento, do RH, do comercial, e nem tudo ser terceirizado em todos os momentos é a melhor estratégia possível. E aí, a partir do primeiro ano, a gente vai trabalhar de forma mais estratégica, menos operacional em alguns pontos. Se tu não der conta de fazer, a gente vai continuar fazendo, mas é importante. E isso passava a credibilidade, o cliente gostava de ouvir, porque eu dizia para ele, cara, olha só, eu quero trabalhar junto contigo enquanto for muito bom para ti. A partir do momento que a gente entender que não é mais saudável tu fazer algumas coisas comigo, que é melhor tu internalizar, eu prefiro que tu internalize porque eu tô focado no teu sucesso. Eu acho que isso era algo que passava assim, uma mensagem legal, o cliente vinha com muito bons olhos. Principalmente porque tem a questão da sinceridade, né? Não é um sincericídio, o teu processo está pronto para isso. Né? Você pode praticar isso porque o teu processo reflete isso, então tá tudo certo. Hoje a gente olha para os nossos processos e tem um monte de coisinha ali no meio que o cliente não pode saber. A gente mente prazo, mente data, enrola o cliente, fala, tô fazendo, mas tu nem abriu ainda o arquivo. Então, coisinhas bobas que a gente veio trazendo na bagagem, eu digo muito da era industrial ainda, porque não faz mais sentido para o consumidor que a gente tem hoje, para o modelo de negócio que os nossos usuários, nós como usuários queremos. A gente paga por experiência, não só por produto e serviço. Qual que é a experiência que eu vou ter a contratar o seu serviço? Aí tu tá me garantindo que eu vou ter a experiência da sinceridade. Tu vai me dizer quando não estiver bom. Ok, é isso que eu quero. É por isso que eu pago. Um outro dado que foi trago aí nesses últimos papos que eu fiz também é que 86% dos clientes podem pagar mais, preferem pagar mais para poder ser melhor, para ter uma melhor experiência. Sim, e aí não é o melhor atendimento, né? A melhor experiência, porque a questão do atendimento ela ainda é muito conturbada ali, né? O que é o atendimento de fato, né? Não é o oi, tudo bem. Muito legal, cara. Essa questão mesmo da experiência do cliente e saber, e acho que isso é algo que a galera precisa estar um pouco mais antenada, porque eu vejo bastante assim, e é algo que as agências precisam saber daí na hora da venda, assim, que o cliente, ele sabe comprar. Muitas empresas sabem, ela não é nem que sabe comprar aquele serviço ou aquele produto que ele está vendendo, mas ele é um comprador, ele compra de outros fornecedores, ele compra o tempo inteiro. Em algumas situações, o cliente ele quer espremer, e aí ele espreme, e a agência, às vezes, por falta mesmo de experiência, de se habilidade posicionar. De dizer não. Exatamente, de falar, cara, não vai ser saudável nem pra gente e nem pra ti.
E aí, cara, tu queres ter um fornecedor, um parceiro que está insatisfeito, que está triste porque não está conseguindo se dedicar e ter uma operação saudável para poder trabalhar para ti. Então, acho que essa experiência aí vai fazer com que o cliente te valorize mais, vai fazer com que, às vezes, tu vai perder um cliente ou outro, tá tudo bem, mas no final das contas, tu vai ter clientes que vão te pagar melhor, que vão ter uma margem de lucro melhor para o teu negócio, que tu vai conseguir se dedicar mais para eles, entregar uma experiência melhor para eles, e no final das contas, isso vai equilibrar. Porque tu perde alguns lá no topo, lá no funil, tá tudo bem, mas os que tu ganha, com certeza vão fazer tu ser mais feliz. O LTV é maior. Com certeza, meu Deus, a retenção vai ser muito maior e todo mundo vai ficar bem melhor. Boa. É isso, Rubens. Poxa, obrigado pelo papo, um prazerzão, foi uma super aula, de novo reforço. Espero que a gente consiga, como a gente está aqui mais próximo, fazer mais ações como essa. A gente Vamos trabalhar nisso. Junto. Galera, para poder fechar, eu queria reforçar os 2 recados que a gente deu. Até o dia 28 vai ficar disponível as 80 palestras para que vocês possam acompanhar. E também para quem quiser participar do sorteio, faz um stories, marca lá a hashtag SMB2020. Robs, para a gente poder fechar e concluir, como é que eles acham em redes sociais, como é que eles acompanham, passa aí os canais para poder fazer contato contigo. Boa, meu Instagram é super aberto, posto todos os perrengues de viagem lá, de palestra para lá e para cá, o que não falta é perrengue de viagem. Também tem conteúdo. Não é Roberta Silva, é robs.cs. E o meu LinkedIn é Robs. Coloca lá na barra Robs, já me localiza, mas não só joga lá Roberta Silva. E fiquem super à vontade para falar comigo. Do ClienteCast já falei, né? Também tem o LinkedIn e também tem o Instagram, que é ClienteCast. Facinho. Fechado. Valeu, galera. Obrigado aí Feito. pela audiência. Até mais. Tchau, tchau.